falar sobre vaidade? Os estudos mais recentes mostram que as mulheres, principalmente as mulheres, os homens também são vaidosos, mas as mulheres já nascem vaidosas e que com o passar dos anos, essa vaidade cresce e de acordo com cada personalidade pode mudar um pouquinho. Aí a gente fala, puxa vida, é mesmo, né? Olha para as menininhas que a gente vê, elas já nascem super vaidosas. Elas querem usar salto alto, brincar de maquiagem, de caminhar pela casa de saltão, né? Assim. Aí quando cresce um pouquinho mais, já quer ir no salão de beleza. Me lembro quando eu ia fazer a unha, minha pequenininha, já queria ir também. Pintava uma unha de cada cor. Dava um trabalho, as manicures fugiam dela. Hoje eu falo isso pra ela, ela morre de vergonha, mas menina pequenininha é muito engraçado, né? E algumas até exageram muito, enxergam defeito onde nem tem defeito nenhum. Tem gente que foge do espelho porque não gosta de um determinado detalhe no seu rosto. Tem gente que foge da balança, mas o fato, e infelizmente, é que essa vaidade em excesso pode influenciar até na felicidade das mulheres. Então a gente precisa repensar um pouquinho sobre tudo isso e entender um pouco esse excesso e a falta de vaidade. Quem vai bater um papo comigo agora é a psicóloga Sandra Almeida, especialista em medicina comportamental. É uma pessoa que é excelente para falar sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te ensinar muito. Obrigada por ter vindo. Eu gosto muito de te receber e de conversar contigo. Acho que as nossas telespectadoras são beneficiadas também quando você vem. Obrigada, Então, amor. eu já até dei uma adiantadinha no assunto. A vaidade, né? Eu acho que ela é importante, mas quando ela é em excesso, ela é prejudicial. E isso acontece por algum motivo? Tem algum gatilho? Eu acredito, Cláudia, que a gente vive numa ditadura da beleza. Então, assim, a gente vive numa sociedade, e isso parece-me, me corrija se eu estiver errada, mas me parece que é um fenômeno mundial. Então, assim, não basta você ser inteligente, você tem que ser inteligente e bonita. Não basta você ser inteligente e bonita, mas você tem que ser inteligente, bonita e boa profissional. Então, existe uma cobrança muito grande, né? Então, assim, os padrões das modelos que a gente tem visto, né? Eu diria de uma década para cá, muitas até morreram por anorexia. Então, é uma coisa muito séria, né? Tanto é que um tempo atrás, os produtores, esse pessoal envolvido com agências, eles tinham que fiscalizar, porque se a modelo estivesse assim, ela seria proibida de entrar na passarela. Então, é uma coisa muito séria, porque, assim, é um vício, é uma compulsão. Então, essa preocupação exacerbada, né? Tudo que é demais é prejudicial, né? Eu acho que a gente pode pecar tanto por excesso, que é o caso da vaidade, como pela falta também. Mas a falta não traz nenhum dano, né? Uma mulher que é menos vaidosa, ela não deixa de ter a sua beleza natural. É como você muito bem disse, né? As mulheres Deus nos proveu de uma beleza muito bonita. A gente tem um charme, tem uma beleza, toda pessoa tem. Agora, a vaidade excessiva pode ser considerada uma doença, porque a pessoa chega a se cortar. Então, ela se submete a alguns procedimentos cirúrgicos, enfim, a coisa vai longe, né? Tem alguns procedimentos que eu acho que são saudáveis, se tem algo de fato ali incomodando muito, que pode ser consertado, né? Sim. Se você procura um bom médico, um cirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, faz a coisa com consciência, ok. É que às vezes isso toma um volume muito grande, e aí você faz 10 e não está satisfeita com nada e está sempre buscando defeito e não olhando suas qualidades. O que eu queria entender é que se essa vaidade exacerbada, ela pode estar em conflito com alguma coisa que está em falta, em carência, ou não tem nada a ver? Eu tenho para mim, isso é uma particularidade minha, mas eu acredito que até tem alguns cirurgiões, muitos até, que compartilham, comungam da mesma ideia. Mas eu tenho para mim que toda pessoa que passe por um procedimento cirúrgico, né, um procedimento estético, deveria passar para ter uma avaliação do psicólogo. Porque eu sei que muitos médicos têm esse bom senso de dizer, não, nós não vamos mexer tanto como você gostaria. Nós vamos mexer até aqui, porque o médico é a pessoa mais indicada para saber o que é mais adequado para cada perfil. Mas tem médicos, né, me perdoem os bons médicos, mas a gente sabe que tem outros que não são tão conscientes assim, que se a paciente pedir algo absurdo, ele faz. Né? Então, aí eu acho que é uma questão de bom senso, né? Uma questão de ética.
Porque tem pessoas que elas se viciam, então assim, elas não estão bem emocionalmente e aí elas acreditam que mudando fora, elas vão trazer uma mudança interna, vão promover uma mudança. E não necessariamente, muito pelo contrário. Eu conheci pessoas que realmente mudaram tanto que depois elas se olhavam no espelho e elas não se reconheciam. Isso não é nem só quando a gente pensa em cirurgia, não. Eu estava conversando ainda há pouco, até mesmo em relação às compras. Tem mulheres que acham que tem que comprar, que uma calça nova vai fazer você ficar diferente, que uma blusa nova vai te fazer mais feliz. E, na verdade, não é nada disso, né? Porque você muda de roupa, mas você continua sendo a mesma pessoa. Então, de verdade, tanto faz se você comprou uma roupa nova ou não, porque o que está incomodando é o que está dentro. É aquela história do lápis e do grafite. O que importa é o grafite. A casca... é só a casca, né? Eu acho até que a gente tem que cuidar dessa casca com responsabilidade, com carinho, mas tem que cuidar daquilo que está dentro primeiro. Porque vira uma primeiro. compulsão. Do mesmo modo que algumas mulheres têm compulsão por compras, existe a compulsão também pela estética, né? Existe a compulsão pela academia, que é a vigorexia, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, assim, vira um hábito. Então, assim, isso não tá bom, isso não tá bom. E a gente precisa aceitar esse processo de envelhecimento, né? Você pode melhorar, sim, como você muito bem disse. Tem coisas que não estão legais, por que não mexer? Eu acho que a medicina estética está aí para nos auxiliar. Agora, a gente não pode, né? Como eu tenho 53, eu não posso querer ficar com o rosto de uma mulher de 30. Não tem Querer como. a gente até quer, né? A gente não consegue. Mas não... Pois mas né? você concorda que, assim, a gente dá uma melhoradinha... A gente tem que aprender a envelhecer, né? Tem que aprender a aceitar também e até achar bonito, porque eu acho que a partir do tempo que a gente vai envelhecendo, nasce uma marquinha ali, outra ali, eu digo que é marca de sabedoria, né? É bom que a gente olhe assim... É melhor assim, aceitar dessa forma. Dessa forma, né? Com esse olhar, um olhar positivo diante dessas marquinhas. Porque tem pessoas que você olha, assim, né, por trás, assim, de costa, você fala, nossa, é uma moça de 25 anos. Quando ela vira, você se assusta. Então, eu acho que isso, né, eu acho que as pessoas também não precisam se deparar com isso. A partir do momento, a mulher pode ser bela em qualquer faixa etária. Em qualquer idade a gente tem uma beleza, e uma beleza que é muito peculiar a cada mulher, né? Umas têm o rosto, outras têm as pernas, outras têm a sabedoria, têm a delicadeza, a suavidade, enfim, cada mulher tem. Agora, se a gente começa a não se sentir bem, isso é uma doença, isso é patológico até. É um caso realmente até para psiquiatria, para psicologia, porque essas mulheres entram numa obsessão, então elas saem de uma plástica, elas entram em outra num tempo recorde, né? E o que é pior, muitos médicos permitem essa intervenção. E é uma coisa muito invasiva, né? A gente está falando de uma obsessão, não Sim. que eu seja contra, em hipótese alguma. Não, também não. Nem também não. a nossa colega que está conversando aqui com a gente, psicóloga. A gente só acha que não pode haver uma obsessão. Mas no próximo bloco, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre o quanto você deve confiar no seu médico na hora que você se submete a uma cirurgia plástica, até mesmo na escolha de uma prótese, por exemplo, sabendo que ali tem o parâmetro de quem entende e estudou para isso, né? Estudou o seu corpo, a sua proporção e pode te direcionar o melhor caminho. Segura aí que a gente volta já já para conversar mais, tá bom? Sabe que durante esse intervalinho chegaram várias perguntas, né? Ótimo. Já vou passando essas perguntas, daqui a pouco eu vou mostrar para você uma matéria super interessante sobre prótese mamária, com um parecer de um médico excelente, uma médica muito responsável, e até as diferenças das próteses também para você que está precisando fazer, querendo fazer, entenda como é que é feita essa escolha. Agora, sobre vaidade feminina, tem várias perguntas aqui, as pessoas estão querendo saber mais. Não sei se podia falar o nome, mas eu vou falar. A Priscila, que é nossa colega aqui de trabalho, está de licença maternidade. Um beijo gigante para você, Pri. Ela pergunta ela disse que ela tá bem, viu? Mas ela quer saber se é normal se sentir feia, barrigudinha depois de um parto. Normalíssimo. Normal, né? Eu duvido que você esteja feia, viu, Pri? Você é linda. Mas é normal, né? Não tem. A mulher se sente, porque tem um processo de edema, de inchaço, a gente está fora do peso. Mas é por uma boa causa, né? Quando a gente tem um bebê, a gente vale tudo. Eu sempre digo, eu faria tudo de novo por conta dos meus filhos. Vale a pena. Depois ela volta. O trabalho que o bebê dá faz a gente emagrecer rapidinho. Vai, rapidinho, né? Dorme pouco, come pouco, trabalha o dia todo. É assim mesmo, mas cuide-se também, viu? Eu acho que eu falava isso para a Priscila quando ela estava aqui trabalhando com a gente ainda gravidinha. Eu falo isso para todas as grávidas que eu aprendi com a minha mãe. O bebê dormiu? Dorme.
né? O bebê acordou, você acorda. Mas ele dormiu, é de tarde, dorme. Isso. Ah, não tô com sono nenhum. Então vai, se cuida um pouquinho, faz uma hidrataçãozinha no cabelo, faz uma caminhadinha. Cuide de você nesse tempinho, tá bom? Mas você tá linda. Tem mais. Ana Maria Xavier, ela é de Taubaté. Ela pergunta como se livrar dessa obsessão. Então, o ideal, Cláudia, é realmente buscar a ajuda de um psicólogo, fazer uma psicoterapia, porque realmente é algo que, assim, vai num crescente que se a pessoa não tiver esse cuidado, realmente vira uma patologia. É algo muito sério. Tem pessoas que gastam aquilo que não tem. Elas se submetem a uma cirurgia totalmente invasiva por algo que é totalmente desnecessário. Então, assim, é como se a insatisfação ficasse presente. Então, ela nunca se satisfaz com aquilo que ela obtém. Então, é algo realmente que precisa de ajuda e até mesmo se for algo extremamente gritante, exacerbado, até a ajuda de um psiquiatra para poder medicá-la também, né? A Nilza Chamas, ela diz que ela não se sente vaidosa de forma obsessiva, ela simplesmente vê a necessidade de colocar uma prótese, já que ela praticamente não tem seios, e isso a deixa triste. Como é que a psicóloga vê isso? Não, eu sou totalmente favorável, eu já me submeti à cirurgia plástica, eu sou favorável. E aí, no caso, é uma coisa até que mexe, né, com a autoestima da mulher. Então, a gente sabe de casos de mulheres que realmente se sentem melhor com o seu parceiro na cama, que conseguem sair para paquerar, que conseguem conviver socialmente, porque realmente, né, no caso dessa nossa colega, é algo que realmente pesa para a mulher. A mama tem um simbolismo muito grande num relacionamento. Não só a gente usa, né, para o bebê, tem essa função, mas a mulher se sente bem quando ela está se gostando, quando ela gosta daquilo que ela vê no espelho. Então, eu sou super favorável. Tem mais é que ficar mais bonita, buscar. E ó, a gente vai te ajudar nessa escolha, então, mostrando agora como é que é feita a escolha da prótese, porque tem vários modelos e tamanhos. A gente vai aprender juntos agora. Pode rodar. Qualquer pessoa pode colocar o silicone, realizar a inclusão da prótese, desde que já tenha sido realizado o desenvolvimento mamário. Então, depois da menstruação da primeira menarca da menina, a gente aguarda o período do desenvolvimento das mamas. Comumente, depois dos 18 anos, é o mais indicado para a colocação da prótese. A partir desse período, a paciente que deseja precisa ser submetida a uma avaliação, a gente avaliar o benefício da inclusão da prótese. Contraindicação seria o achado no exame clínico prévio de algum cisto, algum nódulo, algo que preocupe em relação à mama, por risco de câncer de mama. Não que o silicone cause câncer de mama, longe disso. A gente tem estudos que comprovam que isso não tem interferência. Tá? Mas na triagem pré-operatória, uma paciente que apresente um nódulo, um cisto, deve primeiro avaliar isso para depois a gente pensar na inclusão da prótese. Hoje em dia não tem mais necessidade de troca obrigatória. As próteses mais antigas, da tecnologia mais antiga, a gente trocava a cada 10 anos mandatoriamente. Hoje em dia já não. Se você vai viver com a tua prótese, vai fazer exames de rotina para que a gente possa avaliar se está tudo bem com ela. Além do biotipo, o desejo da paciente é sempre levado em consideração, mas o biotipo, pela avaliação do médico, a gente vai para cada biotipo escolher um tipo de prótese. Por exemplo, uma prótese anatômica, que seria esta aqui, ela é indicada para uma paciente que já tem um certo volume mamário e que de repente só quer corrigir a flacidez, tá? Já uma paciente muito pequenininha, com tórax pequeno, mais baixinha, o ideal é a gente colocar uma prótese com uma base menor, que seria, por exemplo, essa, e uma projeção, que é uma altura maior. Então, para cada biotipo, tem realmente uma prótese ideal. Você sempre tem que ver se essa prótese tem certificação. Agora a gente tem aqui pelo Inmetro, pela Anvisa, pelo governo brasileiro e também pelo FDA americano. Acaba sendo um parâmetro pra gente também, né? Então, sempre avaliar se essas próteses têm certificação, se são próteses já consagradas, o uso.
o sucesso da cirurgia, então, o que a gente tem que pensar? Número 1, escolher um médico que seja cirurgião plástico, certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, tá? Que ele seja membro da sociedade. Isso já é um respaldo para paciente. Segundo, sempre realizar cirurgia em hospitais, nunca dentro de consultórios, em clínicas. Isso é muito importante para que a paciente tenha toda a assistência necessária, tá? E a paciente precisa respeitar alguns cuidados pós-operatórios, senão a cirurgia não vai ser um sucesso. Então tem a parte do médico e a parte da paciente. Para a paciente, então, é preciso que ela tenha um resguardo no pós-operatório, que ela fique mais em casa, pelo menos durante os primeiros 15 dias, sem dirigir, sem pegar peso e sem erguer braço. Então, são 15 dias de restrições. Claro que vai de caso para caso, mas, no geral, esses 15 dias são os necessários. E a gente fez questão de fazer esse apêndice ao nosso assunto vaidade, porque muitas vezes essa obsessão em relação à vaidade fica tão grande que você acha que sabe mais até que um próprio médico. Então é bom a gente ouvir de uma profissional sobre os cuidados numa cirurgia, como é que é feita essa escolha, quem é que direciona para a escolha mesmo da prótese, tamanho, etc. E, na verdade, é um médico. Às vezes, isso vira até uma forma de querer controlar tudo, né? Mas tem pessoas que são muito controladoras e, na verdade, o médico estudou para isso, ele sabe o que ele está dizendo, o psicólogo sabe o que está falando. Então, a gente precisa realmente ter essa humildade e respeitar. Porque não adianta, assim, o médico, é como a doutora disse, né? Precisa ver o perfil. Então, a pessoa é mais mignon, não adianta querer colocar 500 ml que vai ficar horrível, né? É uma coisa que depois vai prejudicar até a coluna da pessoa. Então, realmente, a gente precisa ter esse bom senso. Eu acho que bom senso cabe em qualquer lugar, principalmente numa situação de cirurgia, de procedimento estético. Eu acho que tem que escutar o médico. Sandra, as pessoas que têm essa obsessão em relação à vaidade nem sempre percebem, né? Mas elas percebem, por exemplo, quando elas estão discordando de um profissional que estudou para orientá-las. Será que essa seria uma forma dela, de repente, ter o estalo para essa obsessão e procurar ajuda para tratar essa obsessão? Geralmente, a pessoa mesmo não percebe. Não. Quem está próximo é que acaba dando um toque, assim, olha, vai buscar, não é por aí. Porque quando você percebe esses exageros, isso você percebe em todas as áreas da vida da pessoa. São pessoas realmente que não se atêm a uma dica, a uma orientação. Elas acham que assim, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. E como Mas é que a não gente pode bem ajudar assim. quem está em casa ou ajudar alguém que está convivendo com uma pessoa obsessiva e que não sabe também como ajudá-la? Porque se a gente falar assim, se você parar para pensar, nós não somos só o fora. Nós temos uma beleza interior, nós temos muitos atributos, nós temos muitas qualidades, habilidades. Então, quando eu penso que eu sou só o externo, é um pensar pequeno. Nós temos uma beleza que nada adianta essa beleza externa se a pessoa é uma pessoa antipática, é uma pessoa... Quantas vezes você conhece alguém e você fala assim, nossa, a pessoa é belíssima, mas na hora que ela abre a boca você fala, é insuportável. Então, assim, a gente também não pode pensar dessa forma, até porque eu acredito que todos nós temos uma beleza. A Mãe Natureza, ela é muito sábia, ela é muito generosa, Deus é maravilhoso e a gente precisa aprender a se gostar. Então, assim, as mulheres geralmente fazem isso, né, Cláudia? Aquilo que eu não gosto, eu tento dar uma escondida. Aquilo que eu gosto, que eu acho bonito, por que eu não posso realçar? Então, a gente precisa buscar o que eu tenho de belo, né? A gente precisa acreditar na nossa beleza, a gente precisa acreditar no nosso talento, nas nossas habilidades. A gente não pode acreditar que a gente vai ser feliz só se eu estiver com o rosto impecável, o corpo impecável, até porque o processo de envelhecimento não permite que a gente envelheça com o corpo de 20. Tem que colocar na balança mesmo. Não é? O interno com o externo. Justamente. O externo não pode ser maior do que o interno, em hipótese alguma. Justamente. Sandra, muito obrigada por ter vindo conversar conosco, querida, sobre vaidade. A Sandra atende no e-mail sandrapsicóloga@uol.com.br. Você pode marcar lá um horário com ela. No 0 operadora 11 2671 1855 também. Obrigada, até a próxima querida. oportunidade. Foi um prazer. Uma ótima tarde para você. Obrigada, Você viu? está muito linda, Muito viu? obrigada. Obrigada.